O preço do petróleo se mantém acima de $80 após a OPEP mais anunciar a restrição de produção de petróleo a partir agora de maio. Se você quer saber quais os impactos, inclusive na Petrobras, acompanhe esse vídeo. Acompanhe esse vídeo até o final. Bem-vindo ao canal Baú do Trader, eu sou o Paulo Bittencourt e vou fazer algumas análises aqui a respeito do cenário com relação ao petróleo. Como todos nós sabemos, dias atrás foi anunciado pela chamada OPEP+, que inclui a Rússia, de uma redução que dá ali em torno de uma redução de 1,1% na produção de petróleo mundial. No momento em que as reservas internacionais estão em baixa e nos Estados Unidos a SPR, que é a reserva especial de petróleo, também está num nível muito baixo. Inclusive eles devem ter analisado porque dias atrás a secretária de Energia dos Estados Unidos anunciou que dos 4 reservatórios gigantescos para armazenar petróleo, 2 estão passando por manutenção. Então eles já não poderiam recompor os níveis de petróleo estratégico que os Estados Unidos mantêm. E é claro, então, que o Mohammed bin Salman e o pessoal ali da OPEP aproveitou o momento para realmente fazer essa restrição. Muita gente diz, é muito pouco, isso é 1% do petróleo. Pois é, então, mas é só o começo. Isso nada impede que, à medida que o tempo passe, eles vão colocando novas restrições na produção. O objetivo sempre é manter um preço atrativo. Eles provavelmente estavam com medo de que o preço caísse abaixo de $70. Então vamos observar aqui umas coisas que eu preparei para vocês para essa análise. Então vejam aqui. Essa aqui é a evolução do WTI, a cotação WTI do petróleo, num gráfico semanal, que eu gosto muito do gráfico semanal, ele explica muito mais a tendência do que o gráfico diário. É claro, se você está querendo operar ali o day trade, está querendo fazer ali as suas especulações, você não vai usar o gráfico semanal. Mas eu só uso o gráfico semanal. Então nós tínhamos, já desde ali de maio de 2021, quando começou a ter uma luz no fim do túnel da tal da pandemia, o preço do petróleo, aqui, ó, que estava aqui abaixo de $50, ele veio se recuperando, até que chega essa grande barra aqui. Essa grande barra é na questão da Ucrânia, fevereiro de 2022. Então ele já vinha num processo de recomposição do preço em função da demanda, até que vem a questão da guerra da Ucrânia e dá esse pico. Aí, nos meses seguintes, ele atinge aqui, por volta aqui de junho de 2022, esse pico. Não é à toa que as petroleiras todas as petroleiras do mundo tiveram um lucro excepcional, inclusive a Petrobras. Então ela foi catapultada para esse patamar de lucro, simplesmente porque o preço, veja da onde saiu para onde chegou até o meio de 2022. Aí ele vem no processo de acomodação, como vocês estão vendo aqui, vem vindo, tem uma queda grande aqui, nesse momento aqui que nós estamos, que eu estou mostrando essa semana aqui, que é logo no início de março. E é claro que isso deve ter preocupado, né, os grandes produtores, e aí eles vêm com uma medida para restringir a produção de petróleo, para proteger isso. A vantagem de você ser o produtor de petróleo é que você não precisa tirar o petróleo, você deixa ele lá, ele continua lá, o valor está ali. Só que você não vai vender por aquilo que você acha que não está no preço interessante. Então, em um certo momento, você fecha a torneira e deixa ele ali. Vejam o gap, que a gente chama, né?
que se formou a partir do momento em que eles anunciam essa restrição. Aí nós vamos olhar aqui, vamos ver aqui a Petrobras. A Petrobras também aproveitou isso é um gráfico também semanal da Petrobras. Também teve o seu pico, aqui no caso na Petrobras, por volta de outubro de 2022. E aí ela vem numa certa acomodação até que temos aqui esses 2 pontos aqui quando é anunciado a restrição. Agora, o que eu tenho para vocês a concluir aqui o nosso vídeo. É interessante que exatamente dias atrás, o presidente fanfarrão da Petrobras deu uma entrevista longa para aquelas jornalistas e tal, né? E dizendo que nós vamos competir no preço, vamos estar ali competindo no preço com os importadores e tal. É claro, aquela bravata, porque ele já detém lá 70% do mercado, a maior parte das refinarias da Petrobras, então ele diz que vai competir no preço. Mas agora chega essa questão da restrição e o preço sobe para cima de $80. Então onde que eu quero chegar com vocês? Ele declarou que, passada a Assembleia da Petrobras, que ocorrerá agora no final de abril, eles vão mudar o tal do PPI, que é a política de preços internacionais da Petrobras, que tinha um alinhamento com o preço internacional. E agora é a hora da gente separar os homens dos meninos. Ou, como também se dizia, a hora da onça ir beber água. Estava muito fácil falar essas bravatas que eu vou e tal. Eu quero ver agora acima de $80. Porque a grande pergunta é: você irá repassar os preços dos combustíveis destilados aqui no Brasil em função do aumento do petróleo, do preço do barril do petróleo internacional? Sim ou não? Aí ele vai dizer, é provável que ele diga assim, não vou subir. Você não vai subir o preço da venda dos derivados? Então, os importadores, que hoje corresponde ali a mais de 20 e poucos por cento da oferta de gasolina e de óleo diesel, vão dizer, peraí, eu vou comprar um combustível com base num barril de petróleo a mais de $80, isso então vai refletir no preço da gasolina e do óleo diesel vendido no mercado internacional, e você acha que eu vou colocar no mercado brasileiro para vender no preço da Petrobras? Claro que não. Ele não vai vender, né? Porque ele ficaria fora de mercado. Então a decisão desse importador é não importar. E aí o bravateiro que está lá falando, que vai dizer que vai competir no preço e tal, aquela coisa toda, ele não tem toda a produção de gasolina e óleo diesel para alimentar o Brasil no dia a dia. Não tem. Não tem. A Petrobras hoje não tem o domínio do refino para toda a necessidade. Então sabe o que ele vai ter que fazer? Olha que coisa interessante. O que ele vai ter que fazer? Dado que o importador não trouxe aquela quantidade de óleo diesel e gasolina, ele terá que importar para não faltar no mercado nacional. Porque o importador não tem responsabilidade nenhuma se ele vai importar ou não. Ele importa se tem uma condição econômica favorável para ele importar. Ele não vai importar. E aí a pressão sobre o governo, mas está faltando óleo diesel. Então você tem que importar. Ele vai importar em que preço? Pergunto a vocês. Ele vai importar o que preço? Aí ele vai dizer, não, eu só pago o que eu quiser. Porque eu não sigo essa política de preço. Eu só pago o que eu quiser. O cara do internacional vai dizer, olha, cara, eu sinto muito, mas eu não vou vender para você. Então ele será obrigado a comprar, seja o barril do petróleo para refinar aqui, seja já o combustível pronto, com o nível de preços do petróleo acima de $80. E aí eu quero ver o que vai ser feito. Você vai comprar num nível mais alto e vai vender o quê? O combustível, o gasolina e o diesel, num patamar como se você vai imaginar que o barril de petróleo WTI estaria em $70, enquanto ele está em 84. É isso que eles vão fazer? Ao fazer isso, a Petrobras vai gerar um prejuízo, que é o que já aconteceu na época do governo da Dilma. Ela começou a subsidiar esse tipo de coisa e gerou um prejuízo gigantesco para a Petrobras. Só que aí eu aviso ao navegante.
a Petrobras, como empresa de economia mista, tem uma série de investidores, inclusive investidores internacionais. Eles poderão acionar na corte lá nos Estados Unidos, dizendo que a administração no Brasil é uma administração temerária, porque ele está forçando um prejuízo para a companhia e para os demais acionistas. Isso já aconteceu antes. Isso já aconteceu antes, durante o Petrolão. Então eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que esse presidente bravateiro vai ser emparedado em função da realidade dos preços internacionais do petróleo. Ele pode fazer o que ele acha, que é tal. Então faz o seguinte: se você quer ter controle total sobre o preço praticado pela Petrobras, então você faz o seguinte: diga para o Tesouro Nacional fazer um leilão na Bolsa, comunicando que vai tirar a empresa, a Petrobras, como uma empresa de capital aberto. Que a União vai comprar todas as ações que estão circulando no mercado secundário. E aí, posteriormente, ela já fecha o capital. Quanto que vai custar isso? Algumas centenas de bilhões de reais. Então nós vamos realmente falar a verdade para as pessoas, vamos ser críveis, tá certo? E não simplesmente, né, criar uma narrativa, que era só uma narrativa, até que a realidade se impôs. Quando ele deu uma entrevista, ele estava só fazendo narrativa. Eu vou impor o preço internacional, nós vamos abrasileirar o preço e tal. Aí vem uma circunstância dessa da OPEP. E aí é a hora da gente ver realmente o lado das bravatas e o lado da realidade. Não se comanda uma empresa de petróleo simplesmente na base da narrativa ideológica.